Meu nome é Flávio Saturnino Braga e eu estou hoje aqui com a Cristiana de Oliveira, Nutri, mais conhecida como a Cris Nutri. E aí o papo hoje vai ser bom, hein, Cris? Vai ser bom, vai ser bom. É, porque conversar com você é muito legal. Não, eu adoro falar, né? Vai ter que me segurar, só isso. Nada disso. Cris, me conta, de onde veio esse desejo de trabalhar com nutrição? Então, na verdade, eu sempre quis a área da saúde, sempre gostei da área médica. Minha família, par de mãe, todo mundo é médico. E até os primos, os filhos dos primos agora também são. Mas eu nunca gostei, assim, de ver determinadas coisas, né? Aí eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer medicina se eu não gosto de ver determinadas coisas, né? Aí uma médica, amiga da minha família, que é dermato aqui de Niterói até, que é a Daisy, posso falar que eu adoro ela. Acho que ela já se aposentou até. Ela falou, Cris, por que que você não faz nutrição? E na época eu nem sabia, mas o que que fala nutrição, né? Além, você pensa logo em comida só. Aí eu fui buscar o que que era e achei muito legal, achei muito interessante, porque fala do alimento como a forma de prevenção, como a forma de tratamento para algumas doenças, mas mais do que tudo, quem se alimenta bem funciona bem, né? E eu gostei, e eu sempre fui uma pessoa de esporte, de dia, de saúde. Então eu falei, pronto, achei a área que eu quero. E realmente fiz a faculdade, amei, me apaixonei. E aí daí em diante comecei as pós, trabalho, tudo. Eu me formei em agosto de 96 e de lá para cá nunca mais deixei de trabalhar, graças a Deus. Ah, que bacana. É por isso que dizem que a gente é aquilo que a gente se alimenta, né? Ah, com certeza. E tipo assim, de tudo, de todo o universo que você trabalha da nutrição, quais são assim as 3 partes que você acha assim que para você é o que mais faz sentido hoje na sua carreira? Não o que você goste mais ou menos, é o que você tem trabalhado mais. Então, eu comecei lá atrás, sempre gostei da nutrição clínica, né? Fiz estágio no hospital, ainda na época da faculdade. Eu fui fazer uma endoscopia e pedi um estágio, doidona. E ela me deu, Nossa. porque ela gostou da minha ousadia. Fiz no CHN, né? Há muitos anos. Fiz 2.500 horas de estágio lá antes de me formar por livre e espontânea vontade. Caramba. Final de semana, tudo de graça. Então, eu aprendi muito, né? Lá eu conheci também muitos médicos, e assim que eu me formei, em 96, eu entrei para o Hospital Santa Cruz na parte de clínica. Então, a área de clínica sempre foi a minha favorita e a que eu trabalho, de fato, até hoje. Que você perguntou hoje, eu acho que o foco de tudo hoje está na obesidade e nas suas comorbidades. Por quê? Porque a gente não trata a obesidade, mas trata as doenças relacionadas a ela, né? Sim. Diabetes, hipertensão, nefropatias, a própria oncologia. Eu trabalhei com oncologia 10 anos, dentro da clínica oncológica mesmo, do Dr. Michel Tenebal, e depois eu saí porque eu assumi a chefia do Hospital Santa Cruz. Não dava mais para manter tanta coisa, mas no consultório eu sempre atendi todos os pacientes da área clínica, né? Eu sempre fiz atividade física, que eu sou apaixonada por isso, gosto muito, e muita gente até fala, Cris, você podia fazer educação física. Eu falei, amo, mas não é o que eu faria, é mais por esporte. E muita gente fala, por que você não atende esporte? Eu falei, cara, porque eu sempre gostei da área clínica, né? Nunca, já até faço aquela coisa, né, de hipertrofia, mas coisas mais suaves relacionadas à saúde, a emagrecimento saudável, ou aquela pessoa que está ali malhando por saúde, não aquela coisa do atleta, né, que hoje está muito na moda, todo mundo que se forma quer ser da área de esporte. Aí eu indico para os meus amigos, né, porque aí eles sabem mais do que eu sobre isso. E aí, para isso, eles têm aí estão aí para me ajudar. Eu faço só a parte clínica mesmo, e hoje eu acho que o foco maior é o emagrecimento. Saúde da mulher também é muito importante. Saúde da mulher, legal. Eu faço bastante, porque eu tenho 53 anos, né? Tem que fazer para gente também. Mas acabo também fazendo para várias mulheres. Eu acho que hoje se fala muito sobre isso, né? Não é mais como antigamente, tá na menopausa, não tem jeito, tem que aguentar. Não, a gente pode viver melhor, graças a Deus, certeza, né? Então, hoje a gente evoluiu muito. Então, hoje o foco está sendo a obesidade, as comorbidades relacionadas a ela e saúde da mulher. Dentro da parte da saúde da mulher, quais dicas você daria, assim, só dicas leves
para as mulheres que estão passando pela menopausa? Então, a menopausa tem um impacto diferente para cada mulher, né? Eu tenho 53 anos, até falo, eu não tô passando ainda por isso. Eu acho que eu tô naquela fase de pré. Eu não sinto nada, tá tudo normal, eu sinto um pouco de calor, né? Assim, eu acho que... Mas tem muitas mulheres que sofrem muito com vários sintomas. E eu acho que além de você ter um bom endócrino para fazer uma reposição, se puder fazer, obviamente, né? Não sei, uns podem, outros não, aí o médico vai avaliar isso, mas na nutrição, mais do que tudo, é a alimentação saudável. Eu acho que tirar os aditivos químicos, ter aquela coisa da alimentação certinha, principalmente proteína, porque a gente perde massa muscular, a gente precisa repor a atenção ao cálcio, porque o próprio estrogênio, quando abaixa, a gente tem aí uma perda óssea também. Eu acho que a musculação e a alimentação saudável são fundamentais para o controle de alguns sintomas. Existem N suplementações que a gente pode fazer, mas eu acho que as suplementações são individuais, porque nem todas passam pelo mesmo problema, nem todas sentem a mesma coisa. Então, eu acho que pode individualizar, porque eu vejo hoje também um pacote, todo mundo bota tudo para todo mundo. Aí, quando você vê uma lista gigante e que não faz sentido para todo mundo. Então, eu acho que a gente pode individualizar. Tem muitas coisas dentro da saúde da mulher, como o ciclo das sementes, que eu adoro, né? Me conta, como é que funciona? Então, esse ciclo da semente eu aprendi até na minha pós de saúde da mulher e fertilidade, com a Andrea Frix, que eu fiz, né? E amei, porque isso é uma coisa que não tem muito estudo científico sobre isso. Só que a gente, na prática, vê que as pessoas relatam, poxa, achei que melhorou. E é uma coisa simples com alimentação, porque são ciclo de 5 sementes, gergelim, linhaça, chia, semente de abóbora e semente de girassol. Porque tem óleos importantes, né? Tem óleos importantes, assim, gorduras boas que ajudam nesse controle aí hormonal. Quando eu falo controle hormonal, gente, não é hormônio, né? Mas ajuda na melhora desse hormônio, dessa parte de fisiologia mesmo, né? Tanto que tem alguns suplementos, não vou dizer o nome aqui, né? Mas tem alguns suplementos que são cápsulas com essas gorduras boas, com esses óleos bons, que algumas mulheres na menopausa tomam. E é justamente oriundo dessas sementes. É claro que nessa cápsula a dosagem é muito maior, então faz mais efeito, mas o uso contínuo na alimentação dessas sementes também ajuda. Eu tive uma paciente que ela virou para mim, que a gente fez a dieta, botou tudo lá direitinho, ela faz atividade física, ela me ligou um tempo depois. Cris, eu menstruei de novo, já estava um tempão sem, 1 ano já sem, será que isso é dessa semente? Eu falei, olha, eu não posso dizer que é dessa semente, eu nunca vou dizer isso, mas você está fazendo tudo direitinho, né? Então você está usando as sementes, você está usando um monte de coisa, você está fazendo tudo certinho, então o seu corpo responde de alguma maneira. Exatamente, ela não, e alguns sintomas melhoraram. Falei, que bom, a irritabilidade melhorou, tudo passou. Então eu falei, que bom, né? Então é sinal que a gente está indo bem. E até hoje ela está bem, segue bem lá. Eu tô tomando uns pozinhos aí, umas cápsulas. Mas é legal. Da Vitafor, que eu consegui comprar pela Nutritiva. Então, eu gosto. A Nutritiva está até aqui no estúdio, como. Eu acho que é a sua patrocinadora aqui desse programa. Grande patrocinadora, não é mais do que Simone é maravilhosa, gente, né? Mais do que patrocinadora, é minha amiga, né? Ela é maravilhosa. Sempre foi, antes de surgir Nutritiva, como nutricionista mesmo. A gente se conhece há muito tempo. Ela tem um carinho, né, pelo que ela faz. Muito, e ela criou isso, que ajuda muita gente, porque quando as pessoas querem algum suplemento, alguma coisa, a gente pode indicar alguém de confiança para comprar. E com preço justo, né? Porque... E você falou de alguém que entende. Que não é de qualquer Porque ela fala, isso você não precisa, isso é bom. Exatamente. Aí ela analisa. E, tipo assim, o legal de comprar Vitafor com ela é porque a gente tem a certeza que o produto é 100% original. Exatamente, é a confiança, né? O mercado agora está tendo uma invasão de produtos falsificados. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. As canetinhas. Dizem que as canetinhas, elas tiram toda a parte muscular das pessoas. Então, quando começou... Eu já trabalho com obesidade, eu sou formada há 30 anos. Você é referência
Em cuidar de obesidade e obesos, né? cirurgia. Exatamente. Eu trabalho com grandes obesos há 30 anos. E eu trabalho com cirurgia bariátrica há 20 anos. 22 anos, por aí. Não, 21. Foi 2005, então 21 anos esse ano. E eu sempre trabalho com vários cirurgiões. Então, eu aprendi muito sobre a cirurgia bariátrica. Eu brinco que antes e depois da minha vida como nutricionista, né? Porque quando você começa a trabalhar com cirurgia bariátrica, é a mudança da fisiologia, cada paciente tem uma resposta diferente. Às vezes, famílias fazem cirurgia, filho, marido, cada um tem uma resposta diferente. O corpo humano O corpo humano, é por isso que eu não gosto de protocolo, não gosto de nada igual para todo mundo. Tudo é quem está ali na hora, na minha frente. E a gente vai ajustando para aquele paciente. Então, é claro que tem mais ou menos um padrão que a gente, né, segue, que a gente tem uma especialidade que sabe que tem coisas que não adianta a gente botar, até por questões de digestibilidade no início e por aí vai. E todo o processo de emagrecimento, seja cirúrgico ou não, que você perde muito peso, você perde massa muscular. Então, se você não tiver uma atividade física e uma alimentação adequada para essa manutenção, você perde massa muscular. Aí entraram as medicações anti-obesidade, que o pessoal chama de canetinha. Eu gosto de chamar medicação anti-obesidade. É mais científico, né, gente? É mais técnico, né? É mais técnico, exatamente. Mas podem falar de canetinhas também. Na verdade, quando isso entrou, que eu achei ótimo e está só começando. E dizem que vai cura explodir. Um monte de outras coisas, essas canetinhas. Mas é porque ele trabalha com a parte, ele melhora a parte inflamatória. Então, você atinge um monte de coisa. Na verdade, isso foi lá atrás feito para diabético e começaram a ver os resultados em obesos e comorbidades associadas ou outros processos inflamatórios. E isso foi estudado, isso não caiu de paraquedas, como muita gente fala. Quero ver daqui a um tempo. Isso já é estudado há muito tempo, isso não é de agora. Eles só estão evoluindo essas medicações de acordo com estudos e com que eles vêm observando. Até mesmo uma observação da cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica é uma mudança anatômica, ali do tubo digestivo, principalmente intestino, que com a mudança você estimula hormônios, que a gente chama de incretinas, né? Um nome mais técnico. A gente chama esses hormônios, eles estimulam várias, tipo, vou falar leigamente, várias situações no organismo, né? Como perda de apetite, melhora da resistência insulínica. Visto isso, as canetinhas vão pelo mesmo caminho, que é o hormônio GLP-1, que todo mundo fala. Sim. Não é só eles, tem GIP, tem glucagon, tem vários hormônios ali que são ali estimulados, né? Dizem que tem uma canetinha nova agora, que ela não acaba com a massa muscular, ainda melhora muito mais coisa. É verdade isso? Então, tá em fase final de estudo, né? Deve sair agora nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil deve demorar mais um pouquinho. Pra chegar rápido. Então, eu adoro as canetinhas, né? Eu acho que elas vieram para ficar. As canetinhas, elas melhoram muito, como você me perguntou, sobre não só a obesidade e o diabetes. Ela começou sendo estudada para diabetes, descobriu-se que ela tinha o efeito de perda de peso e de melhora de respostas inflamatórias, metabólicas mesmo. Olha. Então, ali, toda doença como base tem uma inflamação de baixo grau. E a maior parte está ligada à resistência insulínica. Não é só ela, mas ela é uma das mais importantes, né? Até pelo estilo de vida das pessoas, né? E, com isso, a cirurgia bariátrica também teve a sua participação, né, nessa história, né? Essas canetas são estudadas há muitos anos para diabetes, vem observando na perda de peso e nas doenças inflamatórias. Isso não foi de uma hora para outra. E com isso explodiu e só está começando e vai vir muito mais. E a cirurgia bariátrica teve um papel importante nisso porque ela é uma mudança anatômica. Então, ela mexe com esses mesmos hormônios que a canetinha mexe. Ou seja, eles observando a cirurgia bariátrica, quanto você mexe no intestino, quanto estimula vários hormônios chamados incretinas, hormônios incretínicos, né? Que estimulam perda de apetite, saciedade, que melhoram a resistência insulínica. Com essas respostas da cirurgia bariátrica,
GLP-1 ali, que é o mesmo da cirurgia bariátrica, além dele, GIP, glucagon, que vai entrar aí na Retratutida, se eu não me engano. Acho que é a nova, né? Isso, que é a nova que vai entrar. Eu acho que o estudo já está na última fase, já vai ser liberado nos Estados Unidos, não tenho certeza ainda, não peguei para ver, e logo depois deve ser liberado para cá, para o mundo, né? Brasil, mundo. Eu tô doido para liberar, para eu convidar a Priscila Pirro. Ela é maravilhosa. Tudo que lança, ela estuda assim que nem uma louca. Mas ela tá certa, E aí ela dá uma aula linda daquela didática, situação. Nossa, é muito legal, eu gosto muito. Eu sigo ela, eu gosto. Porque, na verdade, o que a gente vê? A gente precisa de cuidar da obesidade. Obesidade é doença crônica. Então, como você me perguntou lá atrás, se você emagrece sem cuidados, você perde massa muscular. Não é uma perda saudável. Não. Entendeu? Isso acaba gerando perda de massa óssea, isso acaba gerando outros problemas que não são saudáveis e que a gente não quer. Pode ser até pior do que tá obeso, né? Não, talvez. Exatamente, né? Tanto que, às vezes, o grau da obesidade, o fulano de tal tá acima do peso, mas ele tem massa muscular. De repente, aquele cara que malha, que tem massa muscular, mas tem percentual de gordura baixo. Isso é que importa também pra gente. Então, não dá para olhar só o peso. O peso não diz muito pra gente. O que diz é a composição corporal. Então, todo mundo que usa canetinha, que faz bariátrica, ou que não tem nenhuma das duas situações, mas que quer perder peso sozinho, mas perde muito peso, tem que ter uma orientação nutricional. Tem que ter um acompanhamento, né? Sim, porque você tem que fazer manutenção de massa muscular, você precisa suplementar nas medicações anti-obesidade, as famosas canetinhas, você acaba tendo uma falta de apetite, você simplesmente não come. Tem muitos pacientes que falam, eu simplesmente não tenho vontade de comer, porque realmente perde o interesse. E aí não coloca nutriente para dentro. Não, e não bota nada, e simplesmente não come, ponto final. E como esse paciente já gasta muito dinheiro com isso, ele não vai fazer uma orientação nutricional ou gastar mais com whey protein, com creatina, ou então ele pede divide orientações com a vizinha, entendeu? Então, assim... Olha no Google, né? Olha no Google, a gente vê muito isso, o site GPT hoje, e só que aquilo ali é uma coisa básica. Site GPT, né? Todos essas novas agora que a gente gosta, eu mesma olho, mas a gente olha com critério. Por que a gente olha com critério? Porque ali é só uma base. Quem manipula aquilo é um homem. O corpo, né? Também é muito individual. Claro. Aquilo ali são estudos, é tudo que está em plataformas ou que alguém falou do mundo todo, certo ou errado. É tudo jogado ali. Então, você tem que saber pesquisar, você tem que saber para quem, o que é. E o profissional, ele vai pegar, até pode usar, mas ele vai individualizar, não é tudo que ele vai usar. O histórico, né? Exatamente, ele vai ver se encaixa ou não. Então não adianta as pessoas irem para a internet para isso, né? Mas as pessoas são assim. Então, assim, a gente acaba tratando depois outros problemas, porque aí chegam para a gente enfraquecidos, com fadiga, e a gente precisa melhorar isso com suplementação. Suplementação proteica, né? Claro, creatina, whey protein e outras suplementações que a gente usa, principalmente polivitamínicos, né? B12, ferro, complexo B. Então, tudo isso a gente vai olhando e vai suplementando, porque precisa. Não é uma brincadeira isso, entendeu? A gente vê, porque como a gente tem muita especialidade em cirurgia bariátrica, que eles passam por esses emagrecimentos enormes, o pessoal está experimentando agora com essas canetinhas. Isso aí já é a nossa vida há 22 anos. Muito tempo, né? Entendeu? Ai, queda de cabelo. Aí eu não aguento com essas manchetes. A canetinha faz perder cabelo. Não, gente, o emagrecimento rápido perde queda de cabelo. Entendeu? Não é a canetinha em si. É o que ela faz. Assim, que ela deixou de colocar para dentro. Exatamente. Né? Só que o pessoal, que é tudo novidade. Então, para chamar, bota... Mas os pacientes bariátricos todos passam por isso. Sim. E já passavam. Há 22 anos que a gente vê isso. Entendeu? Isso. Então... aí agora é o chamariz de muita gente, até quem não é da área da... falar em não é da área, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem não é da área médica, está virando especialista. Está virando especialista. Você, como uma super especialista da área, quando você abre o seu Instagram, TikTok, o que seja, e você olha aquelas pessoas comentando assuntos sobre nutrição que não tem nada a ver com a realidade,
te dá um apertozinho no coração. Dá uma taquicardia que a gente não pode falar nada, né? Não pode. A vontade é de ir lá e fazer um comentáriozinho. Cala a boca! Porque isso atrapalha, né? E as pessoas já chegam para você... Eu todo dia recebo um monte de coisa no meu WhatsApp. Cris, eu vi isso é verdade? Cris, eu não sei... Sabe, umas coisas assim que eu fico... Gente, onde o povo tira tanta ideia? É muita criatividade. É muita criatividade, é muito querendo vender para ganhar dinheiro dos outros. Então, assim, quando o simples funciona, sabe? Sempre funcionou. Porque senão a gente não chegaria aqui, né? Então, assim... Concordo com você. Eu acho, por exemplo, na questão do emagrecimento, eu acho que todo mundo, na hora de fazer a canetinha, vamos colocar nesse tom, deveria ter o especialista, o médico, né, próprio, o nutricionista. Tem que ter né, o endocrinologista, que eu acho que é o médico mais capacitado, fundamental, né? Fundamental. Hoje tem os médicos, os que chamam da integrativa, que também são super bons, né? Então, eu acho que tem os especialistas, né? Então, mas você tem que ter o nutricionista e o psicólogo. O psicólogo e fazer um exercício, né? Não, o educador físico é fundamental. Gente, olha só, você pode fazer o que você quiser para perder peso. Você vai perder. E manter, como é que faz? Não faz. Se não tiver a mudança de hábitos alimentares e atividade física, vai voltar a ganhar peso. Porque é uma doença crônica, é muito além do comer. Sem não falar é só do comer, né? Entendeu? É o que leva a isso. Por isso que a parte psicológica é muito importante. É muito importante, né? Eu tenho N histórias relacionadas a isso, né? E é verdade. Então, assim, se não tiver um acompanhamento, porque o que mais acontece é, eu tô ótima, eu não preciso de nada. Passa 3 anos, isso na cirurgia bariátrica, tá? Que é uma mudança anatômica, então demora mais para o reganho de peso. E quando esse reganho de peso vem, ele vem um pouco mais lento, porque você tem uma mudança anatômica ali. Mas vem. De qualquer maneira, vem. O corpo tem memória, né? E vem até o que era antes, tá? Tudo que era antes, se deixar, né? Porque as pessoas vêm antes, né? Quando começa, já se assusta, porque passou por uma cirurgia, né? Então, já se assusta e aí vem. Então, mas com as canetinhas, se volta rápido. Sim. Porque você tem aquele sintoma que você sente da inapetência, do enjoo, da falta do interesse pela comida, porque você tá com uma medicação. À medida que você volta. É isso aí. A cirurgia bariátrica, ela é uma mudança anatômica. Então, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente que é operada há 6 anos e teve um reganho de peso, um reganho de 20 quilos. Então, ela tá voltando, né? Para tentar eliminar esse peso que ela ganhou, esses 20 quilos. Ela não ganhou tudo aquilo que ela perdeu, graças a Deus, mas ela veio. E ela falou para mim, Cris, eu não tenho fome. Eu falei, mas por quê? Eu como porque eu sou ansiosa, eu quero comer. Isso aqui é gostoso, eu quero comer. Nossa. Não é fome, ela não sente fome. Então, assim, é para você ver como a vontade de comer, aquilo acalma ela. Mas isso é todo mundo. Raramente vai ser alguém que sente fome de verdade, entendeu? E muitos nem sabem a diferença da fome, isso muito se confunde. Mas 80% é vontade de comer, é ansiedade. É provocada por várias partes emocionais, psicológicas, que vai assim, como é que eu vou dizer? Que vai acabar na alimentação, né? Como um ponto-chave ali, entendeu? Entendi. E aí a pessoa come. A pessoa come e vai comendo, porque eu pergunto isso, mas por que você come? Você tá com fome? Você sente vontade de comer? Não. O que acontece? O que mudou? Eu sempre pergunto isso para as pessoas, eu quero saber. O que mudou? Por que você conseguiu perder tanto peso? Estava tudo legal e agora voltou? Porque agora voltou, Cris, voltou. Eu tô com vontade de comer, eu quero comer principalmente doce. Acho que é a maioria. E aí eu falei, então vamos. Aí nisso a gente usa um suplementozinho. Hoje eu botei um bombom de chocolate com alguns nutrientes, né? Justamente para diminuir essa compulsão, essa vontade do doce. E já que ela gostava, né? Gosta de chocolate, eu falei, então você bota 2 bombonzinhos aí, morde, porque a ansiedade tem a ver com mastigação. Por isso que muita gente tem bruxismo também.
Então, assim, tem que ter algo para mastigar, né? Para poder dar uma aliviada nisso. Eu falei, então vamos fazer um bombonzinho para você mastigar e é um doce, entre aspas, para poder dar uma aliviada. Então, hoje eu fiz essa prescrição para ela, além da prescrição nutricional mesmo, né? A gente colocou um suplementozinho para ajudar, fora os suplementos que ela já usa, porque ela é pós-bariátrica. Mas é isso, entendeu? A gente vai fazendo de acordo com cada um. Agora, eu tenho pacientes de 10 anos que estão ótimas. Ótimas. Vão de 6 em 6 meses, mas são pacientes que são essas. De 6 em 6 meses estão lá no consultório. Mas elas mesmo são que seja disciplinadas. Elas vão lá, menina, não falta. Ela já sai marcando 6 meses depois. Pode mas colocar já aí. Começa a ver por aí, né? Marcou Exatamente. 6 meses depois, é disciplinada. Menina, ela marca, nem que seja para fazer a bioimpedância, para ver como é que tá, ver o exame. Às vezes a gente mantém tudo, mas é a autovigia. E para você controlar a obesidade, eu acho que o maior segredo é a autovigia. Entendeu? Eu tô nessa. Esse relógio aqui, ele faz a bioimpedância. Eu achei maravilhoso, porque agora eu tô me controlando. Antes de comer alguma coisa, eu paro, olho, será que vale a pena? Exatamente, porque não é ser radical, gente. Ninguém precisa deixar de comer. É só se controlar. É só se controlar. Cara, você quer comer um doce? Come na festa que você vai. Agora, não precisa, durante a semana, tentar não usar isso, sabe? Não ir pro doce. Vai na sua dieta direitinho. Chega no dia da festa, vai aproveitar a sua festa. Não precisa ficar olhando, ficar sofrendo. Eu tenho horror disso, que isso só piora. Eu sou do tipo que abre a geladeira para pensar. Você já viu disso? Não. Cara, eu abro a geladeira e fico pensando, aí eu... O que será que eu eu vim vou fazer comer? aqui? Aí eu fecho a geladeira e saio. Mas eu já acostumei. O entendeu? hábito. Isso eu acho que é uma loucura. Eu acho que hábito a gente constrói, não é fácil. Eu que já estou nisso há muitos anos, eu vejo a dificuldade de algumas pessoas, né? Mas você vai, devagarzinho você vai construindo. Não adianta o termo chulo que eu vou usar, enfiar a goela abaixo também. Eu atendo adolescentes, né? Então, assim, crianças, adolescentes, e eu vejo assim, tem que ser devagar. E eu tenho crianças que hoje já são adultos, já estão fazendo faculdade, mas que foram meus pacientes lá atrás, que eles falam para mim assim... Hoje não me chamam mais de tia, né? De vez em quando alguém me chama. Mas fala assim, tia, sabe aquilo que você me ensinou há muito tempo atrás? Eu faço até hoje. Ai, eu fico toda orgulhosa. Muito legal, né? Muito bom. Então eu tenho esses pacientes, eu tenho pacientes de uma vida inteira. Eu tenho pacientes que desde que eu me formei... Porque você vai se adaptando ao paciente. Eu vou fazendo de acordo. Não adianta a gente ser, poxa, tia, só tomo Nescau. Eu fico aqui, ai meu Deus, socorro. Mas vamos lá, vamos negociar então. O que dá pra gente tirar e hoje já não toma mais, entendeu? Hoje vai tem mudando, outras ideias. Mas eu não tirei de uma hora para outra. A gente foi mudando aos pouquinhos até construir um hábito, construir mudança de paladar. Isso não é de uma hora para outra. Ainda mais em alguém com obesidade, né? Que você traz toda uma vida, você traz hábito, cultura, religião, afetos de família que não são de toque, são por comida. Em volta da mesa já é comemoração, né? A palavra legal, já né? fala de comer. Então, tudo isso a gente tem que ir devagar. Mas a gente tem que ir devagar. Eu tive pacientes... Saborear, né? Exatamente. Curtir, envolver. Inclusive, a gente está fazendo algumas reuniões lá na sala do 8º andar, onde o pessoal da saúde está se reunindo para conversar. Exatamente, para relaxar. Algumas coisinhas, relaxar, conversar, jogar. Entendeu? Que legal, e é muito se distrair. Legal. Você vai ter que estar nesse grupo também, né? Com certeza. Quiser, eu vou estar. Mas isso é importante, sabia? Porque isso desestressa, isso diminui a ansiedade. Cara, o pessoal tá jogando War 2, imagem e ação. Olha que maneiro. Adoro. Buraco, sueca. Então são coisas assim que o pessoal normalmente jogava ou mais cedo ou na universidade, na faculdade. E aí dá aquele gostinho de novo. E dá aquela relaxada, porque isso é quebra o estresse da semana, né? Quebra e é uma coisa muito importante, né? Você quebrar um pouco isso, senão você vai direto e você vai extrapolar em algum lugar. No caso da minha profissão, a gente vê muito na alimentação, que na verdade é o que eu acho que é a maioria, porque não é ilícito, né? E é gostoso. É muito bom. E aí as pessoas acabam indo... Eu sou suspeito. ...para alimentação. E a gente vai devagarzinho tocando isso, né? Então... O médico, quando eu falo assim, você não pode comer pizza, eu troco de médico. Ah, meu Deus. Depende da pizza. Não, tô pilhando. Depende da pizza, mas depende eu gosto, Mas eu gosto de cozinhar. Então, para mim, é muito difícil, porque eu gosto... E, modéstia à parte, eu acho até que eu cozinho direito. E eu
prepara as coisas, tem que ter um queijinho, cara, tem que ter um gorgonzola, tem que, sabe? Gente, Aqueles... mas olha, mas só Mas que dá pra você segurar. fazer isso uma vez ou outra, Tudo bem. tudo bem. E em quantidades menores também. Você não precisa fazer isso todo dia e comer muito. Não, ainda joga depois um Não molhinho tem. de berinjela, né? Pra tirar um pouquinho da gordura. E tem as Tem táticas, as né? táticas. Mas tem muita coisa que você pode fazer. Ninguém precisa ser doido, entendeu? Eu soube que você tem um livrinho que você está vendendo sobre... Não, eu não vendi ainda. Mas Ainda não? Não. Ah, eu quero Então, comprar. como eu trabalho com bariátrica há muitos anos, muitos pacientes falam assim para mim, Cris, principalmente aquelas primeiras fases do pós-operatório imediato, que é o primeiro mês, muita gente tem dificuldade com a dieta líquida restrita, líquida completa, que é muito monótona. Aham. E de fato é. Né? Tem pacientes que falam, nunca mais quero ver água de coco na vida, entendeu? Porque realmente fica muito monótono. Aí o que eu fiz? Eu, vendo esse sufoco de alguns pacientes, eu criei um e-book com algumas receitas de sucos diferentes, chá, várias coisas, e aproveitei e fiz uma extensão para também para algumas receitas para quem usa as canetinhas. Olha. Algumas receitas proteicas, algumas coisas, porque eles não conseguem comer muito. Então precisam comer pouco, mas com proteína. Interessante. Entendeu? Hein? E até o uso do whey protein em algumas receitas. Nas receitas? Porque eu acho que isso facilita, né? Para ter ideia, para não ficar monótono, para não ficar perdido. Isso é só um iniciozinho, eu criei recentemente, ainda não botei aí para rodar não, mas estou querendo botar. Ah, a gente tem que parar depois para falar sobre isso, porque eu acho que vai ter muita gente aqui querendo... Para ajudar mesmo, não, com entendeu? certeza. Porque muita gente fica sem saber, não é nada técnico, é para leigos, não é para nutricionistas, mas também, se nutris quiserem, pode, porque aí também pode dar para os seus pacientes, né? Mas eu sempre falo isso, é criar meios para passar por uma fase, né? Isso é uma fase que eles passam, para que passe melhor, para que passe um pouco mais feliz, pelo menos, né? E depois lá na frente a gente vai evoluindo, vai ajeitando, porque a ideia dos pacientes bariátricos é comer normalmente, só que saudável. Ninguém fez uma cirurgia para passar fome. Para parar de comer. Para parar de comer ou para ter algum problema. Muitos têm, mas porque são mal adaptados, porque não fizeram corretamente a evolução da dieta, ou porque não tiveram o acompanhamento, ou porque não quiseram ter, ou porque tiveram, mas não seguiram. Aí pode ser N motivos, né? E uns também que podem sentir mais sensibilidade, mais coisa assim. Mas eu acho que é importante ajudar nessa fase. Muito bom. Eu tanto das canetinhas quanto da cirurgia bariátrica. Agora vamos lá. Nutrição clínica. Ai, adoro. Eu quero saber, assim, tem alguma novidade, tem alguma coisa assim que vale a pena você comentar para quem está em casa, assim, sobre o que está acontecendo? Ai, tem muitas. Me conta, vamos lá. Então, quando eu me formei, eu fiz, né, a minha primeira especialidade, assim que eu me formei, foi nutrição clínica. Depois eu fiz a nutrição enteral e parenteral, que é uma nutrição que a gente mexe mais com sondas, com gastrostomias. Tem muitos pacientes com gastrostomia em casa, até a nutritiva, né? A nutritiva tem uns produtos ela tem maravilhosos. Os produtos, exatamente, que eu sempre oriento. Para não agarrar na sonda, não é isso? Não, tem isso, mas tem a própria dieta específica, com qualidade, entendeu? E que não vai dar problema. Os suplementos, tudo isso que a gente tem que estar sempre atenta. Tem a gastrostomia, você pode fazer a dieta caseira também, mas eu gosto de suplementar, eu gosto de ter a dieta industrializada, que a gente passa pela gastrostomia também, como mais uma opção. Eu brinco que é uma brincadeira, né? Os meus pacientes falam, depois que a gente se adapta, né? Que a gente ensina, orienta, passa, eles brincam... Eu não sei se eu posso falar essa brincadeira que a gente faz, né? Mas até a escola desce redonda. Eu falei, não, isso não pode. Hoje em dia tudo é proibido, né? Tem que ter cuidado para falar. Óbvio que é uma brincadeira que a gente faz, é que depois que a família se adapta, no início eles ficam muito chocados com aquela gastrostomia ali, mas depois eles se adaptam e a coisa flui e os pacientes ficam bem. Salvo algumas exceções, mas ficam bem. Então, assim, essas dietas são importantes, não só caseira, suplementação e a própria dieta específica lá, criada por várias empresas para a gastrostomia. Base, né, a tudo. Exatamente. Então, a gente vai orientando. E a nutrição clínica é esse mundo de coisas. E hoje, com a obesidade, a gente vê muitas
comorbidades clínicas, diabetes, hipertensão, e agora está chovendo nefropatia. Mas por quê? A doença renal. Porque com a obesidade você tem o diabetes. Com o diabetes e a hipertensão, sobrecarrega a função renal. Além da esteatose hepática, que a obesidade, né, já... E tem um papo aí, não tem? Da esteatose, que frutas estavam... Ah, Deus me perdoe. Isso aí é coisa de... Papo não, quem acredita Pelo naquilo amor é de loucura, Deus. né? Isso é uma das coisas do Instagram que é a maior mentira da face da terra. Tira fruta que causa... Gente, Não que causa existe esteatose. isso. Não existe. A não ser que o cara coma o hortifruti inteiro, Uma entendeu? cesta daquelas não, de... Não existe isso. A alimentação saudável não vai causar isso. Se o cara se alimenta bem, saudável e faz atividade física, jamais, tá? Agora, o que dá esteatose hepática? Ah, porque frutose, as pessoas pensam logo nisso. Mas a frutose ruim é do aditivo químico. É do xarope de milho, é do que é adicionado a esse monte de suquinho processado. de caixinha. Nossa, horrível. Aos processados, tudo isso. É óbvio que o fruta não vai dar esteatose em ninguém. É óbvio que a gente sempre vai controlar, porque qualquer alimento saudável ou não, você tem que ter um controle de alimentação, porque senão demais engorda. Então, a fruta ela é saudável, ela tem vitaminas, minerais, fibras. Então, a gente tem que preservar ela. Eu, em geral, gosto de colocar umas 3 frutas ao dia, que é bom para microbiota intestinal também. Então, eu sempre gosto de ter essa atenção e de diversificar. Agora, o suco de fruta é que a gente tem que tomar mais cuidado, Sim. porque concentra muito carboidrato, então isso não é tão legal. Mas é claro, se vai sair, Cris, eu quero beber um suco. Claro que pode, gente. Ninguém vai ter nada por causa de um suco, entendeu? Agora, não é incentivar... Vai ficar em casa bebendo o dia inteiro aquilo. Não, claro que não. Não é incentivar a beber suco ao longo do dia, depois das refeições. Isso não, né? Mas assim, uma vez ou outra que tome um suco, sai para tomar um suco, ou a pessoa que não bebe, às vezes não quer beber água. Eu falei, não, toma um suco de fruta, claro que é bom. Só que você não pode ficar fazendo isso toda hora, né? E aí depende também para quem, quando. Tudo vai depender das estratégias que a gente usa também, né? Muito Você bom. usa com proteína. Então, você quer tomar um suco? Come um franguinho, Boa. come uma carninha, entendeu? Come alguma proteína para ajudar isso aí não ser tão rápida esse estímulo, né? É por isso que tem que de ter insulina. um acompanhamento, né, do profissional, porque aí você vai ver o histórico, vai ver como é que está o exame, e Estratégias, vai falar assim, né? olha, você tem que melhorar isso, tem que fazer isso. Estratégias. Justamente. Até para a pessoa no dia a dia, ela vai aprender. Quando eu faço a minha orientação nutricional para os pacientes, eu faço junto com eles, explicando tudo, que eu pergunto e faço junto. Porque senão, não adianta fazer coisa que ninguém faça. Aí não dá. Dieta de capa de revista não existe. Não funciona. Tem que ser o que é real para a vida daquele paciente. Então, a gente vai ajustando e vai mudando. Eu costumo explicar tudo. Olha, eu estou colocando isso aqui por causa disso, por causa daquilo, para isso. Porque eu quero ensinar ele. Porque não é só aquele papel. Tem que ser muito além daquilo. Então, assim, aí pelo menos ele vai aprendendo também. Entendeu? Ele mesmo vai aprendendo como fazer. Porque nem sempre vai ter tudo aquilo ali na frente dele. E quando não tiver, faz como? Então, ele tem que aprender. Entendeu? Você, ao longo da sua trajetória, você se deparou com algum caso assim que você pensou, nossa, como chegou a esse ponto? Vários. Vários. Tem algum que você possa comentar sem falar nomes? Posso, de um menino até, que eu já até dei aula, quando eu dou aula, assim, há muito tempo atrás eu usava ele como um caso clínico, né, de uma obesidade mórbida, de um menino de 18 anos, né, e porque comia mesmo, né? Uma história aí de adoção também, mas a família adotiva maravilhosa, e ele também é um menino maravilhoso, super popular. Eu sou apaixonada por ele. Mas, gente, ele chegou numa obesidade tão grande, e que eu falei, bom, uma vez ele chegou no meu consultório com falta de ar. Assim, Nossa, 18 aerofagia, anos. né? É isso? Não, falta de ar mesmo. Falta de ar mesmo. Falta de ar ali, chegou com falta de ar, o que? A obesidade já prejudicando a parte respiratória. O que vai comprimindo. Gente, né? a obesidade comprime tudo. Você não tem só esteatose hepática, você tem esteatose renal, você tem esteatose pancreática, entendeu? Você tem várias, aqui o pessoal só fala de uma, mas a gordura, ela pega tudo, né?
coração, tudo isso. Então, o resultado, ele chegou, ele não conseguia, ele tava já, falava e fazia assim. Eu falei, gente, Peixinho fora d'água. esse menino vai, se continuar assim, não sei se ele vive muito tempo, né? Aí eu indiquei uma cirurgiã que eu trabalho para fazer uma avaliação, até fez a avaliação, ele fez cirurgia, ele conseguiu perder peso no início bom, mas depois ele meio que jogou pro alto. Ah, não pode. Porque lidar com um jovem, assim, se não difícil. tiver... Não é difícil, mas você tem que saber lidar, porque eles precisam de acompanhamento, né? Alguns são imaturos, né, para uma decisão dessa. Então, você tem que estar muito muito perto para poder estar acompanhando, mas ele também tem que querer, né? Então, também tem outra paciente minha que eu amo de paixão, que é adolescente, não é mais adolescente, mas operou quando era adolescente, hoje não é mais, e que tá bombando agora, correndo, fazendo um monte de Virou coisa. atleta. Então, ela perdeu peso, depois ela reganhou, ficou mal, foi muito difícil para ela. Eu acho que ela amadureceu nesse processo. E depois menina, hoje ela tá demais. Nota 10. No curso que eu fiz o ano passado, que eu faço uns cursos para nutricionistas falando sobre obesidade, cirurgia bariátrica e as canetinhas emagrecedoras. Me conta as sobre atuais. Aí, o ano passado, eu chamei ela para dar uma palestra ao Olha. vivo. Ela foi maravilhosa. Todo mundo chorou, porque ela é linda demais. Ela é linda e ela falou das dificuldades dela. Eu fico emocionada de falar dela, porque eu sei o quanto foi difícil para ela. E ela hoje venceu, entendeu? E ela é uma vencedora. Hoje está ali, né? Porque correndo. você ter ajudado, você também venceu Mas com ela. eu gosto muito dela, assim. Mas ela fez sozinha também. Fez sozinha. Ela... Qual a idade dela? Hoje ela deve ter uns 19, eu acho. É nova. É novinha. Mas eu comecei com ela, tinha 16 anos. E ela foi dar Entendeu? palestra? Ela foi dar palestra. Eu perguntei, você quer ir lá? Vou. Aí eu botei as fotinhos dela antes e depois, tudo bonitinho, e deixei ela falar. Oh, que eu já tive vários casos, assim, né, de assim, pacientes. Eu tive um paciente que ia fazer cirurgia bariátrica, ele tinha 180 quilos. E eu não sei por que o convênio dele não liberou. Ué. Sei lá, deu um piripaque na cabeça, mas Deus sabe das coisas, gente. Ele falou, não tem... Ele, chefe de cozinha, desempregado, ele não tem problema, Cris, vamos perder peso. Menina, deu uma ligada de chave nele. Isso foi em 2016. Ele perdeu 90 quilos em 1 ano e meio. Nossa. 90 quilos em 1 ano e meio. Nossa, aquilo foi... E hoje eu não atendo mais ele, porque ele se mudou, né? Mora em outro lugar. Mas aquilo eu achei fantástico. E ele me ligava no desespero, muitas vezes à noite. Eu falei, calma. E aí ele depois passava por isso. E eu fui dar uma aula que ele foi comigo. Ele foi comigo e saiu falando. Falei, pode falar você. Eu dei a aula, terminei a aula e deixei ele falar. Que bacana. Porque é um relato verdadeiro. Você tinha que chamar esse pessoal para vir aqui à mesa para falar como é que foi, né? Depoimento. Eu vou ver se eles querem. Imagina, o depoimento real, né? Passar as dificuldades, eu acho que vai. É muito bom isso, porque são dificuldades diferentes. E vai dar incentivo para quem está em casa. Com certeza. E que fala, não, eu não tenho jeito para isso, eu não vou conseguir. E às vezes você se vê naquela situação, você corre atrás. E o que deixa as pessoas mais assim... para quem está perdendo peso nesse processo, que deixa muito ansioso. Hoje mesmo, uma paciente me ligou aqui, eu estou com uma mensagem aqui. Cris, meu peso, eu parei de perder peso. Porque existe esse efeito platô. Existe isso, entendeu? E no processo de perda de peso, o corpo se adapta. Então, Sim. não é direto. Se for direto, você morre. Não existe isso. O corpo, ele vai, se adapta, se ajusta. E você tem que continuar com a sua alimentação, com a sua atividade física. Podemos mudar, ajustar. Mas o corpo vai responder. Sim. Ele vai responder, cada um no seu tempo, de acordo com a sua genética, mas ele vai responder, entendeu? Isso a gente sabe disso, a gente vive isso. E aí todo dia eu falo com esse jeito calmo para as pessoas que me ligam desesperadas. Faz bariátrica, tô 1 semana sem perder peso. Calma, é normal. Ainda mais se for no início, algumas pessoas têm uma resposta inflamatória ali, uma resposta lenta, à cicatrização também, né? Umas maiores que outras, então às vezes demora um pouco mais. Eles são, não tem uma regra, cada um perde o peso de uma forma diferente que eu observo, entendeu? Quem te escuta mais, o homem ou a mulher? Então, você vê mais resultado assim, seguindo o que você fala? E difícil. Porque paciente é rebelde, né?
Eu acho que é difícil. Eu acho que é meio a meio pra mim, É. assim. Nunca parei pra pensar nisso. Agora você me pegou. Tô pensando aqui. É porque a maior parte dos pacientes são mulheres, Aham. né? A maior parte. E todas, algumas fazem, outras não. Mas eu acho que a mulher, se você me perguntar, eu acho que a mulher ela é mais focada, mais disciplinada, mais preocupada e ela muda a família inteira. Quando ela faz, ela muda a Quando família ela inteira. quer, né? Não, quando ela quando ela quer, claro. Mas quando ela faz, ela muda a família toda. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal que ela fez bariátrica e ela perdeu peso, tá bem? Ele não fez nada e perdeu 15 quilos. Porque Ficou com a acompanhando, mudança né? dela, exatamente, com a mudança que ela instalou dentro de casa, a família inteira perdeu peso. É porque tem aquela questão também, quando uma pessoa adoece, ela não adoece sozinha, né? Não. Ela adoece a família. Exatamente. E aí, por isso que também a psicologia, não, eu a acho que psicanálise é importante para quem estar trabalha com junto, né? obesidade tem que trabalhar em equipe multidisciplinar, porque não é uma coisa só. Aí você falou do curso, né, que é de obesidade. É Me mais conta, para profissionais. você dá esse curso para Eu comecei o ano nutricionistas, mas o quê? Então, esse curso nasceu de uma ideia minha, e eu convidei uma amiga minha, que é a Carla, nutricionista, para participar disso comigo, porque eu gosto muito dela, é minha parceira na cirurgia bariátrica, além de amiga. Então, eu sempre quis fazer esse curso para nutricionistas, porque a gente, primeiro, sai da faculdade sem saber. Eles sabem muito pouquinho en passant, né? Porque eu fui ver o currículo e tudo é muito fraco. Até porque as pessoas que estão lá dando aula não têm a menor prática nisso, só teórico. E aí eu também via que muitos profissionais, chega muito paciente para mim, eu fui no nutricionista do plano, ou do sei lá do quê, que não era especialista, mas foi porque eu não pagava, ou por algum motivo, aí esse paciente volta para mim. Porque as orientações não estavam legais, entendeu? O paciente começou a sentir um monte de coisa, faltava um monte de coisa. E eu comecei a ver que eram bons profissionais, mas não sabiam da área de bariátrica, e o que sabia era teórico. E na prática, o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, eu resolvi dar esse curso assim, falando abertamente mesmo, detalhado tudo e botando assim, mastigado mesmo. Fiz o ano passado pela primeira vez e esse ano eu quero fazer de novo. Vai ser dia 17 de outubro. Já marquei. Só que esse ano eu abri para profissionais, como psicólogo, educador físico, cirurgião e um médico integrativo. Que bom. A gente vai ter que falar muito disso ao longo aí Com certeza. dos meses. Vem cá, eu queria que você desse uma dica assim, para quem está em casa, e principalmente para mim. Por exemplo, eu sou muito fã de misto quente, essas coisas, quando acordo e falo, pô, isso não dá para comer, porque senão vai estragar tudo. Mas aí dizem também que, enfim, agora a moda são os ovos, né? Que o ovo é bem completo e tal, é legal. Mas só que você enjoa. Eu adoro, enjoa. Você tem dicas assim para dar pra gente? Tipo assim, acordou, olha só, para segurar a onda, faz isso. Então, eu acho que sempre quando você acorda, a proteína, a gente fala muito da proteína, a proteína gera saciedade, né? Então, eu sempre falo, gente, o ovo é a primeira opção, mas enjoa. Eu mesma, se meu ovo todo dia de manhã, eu não aguento. Entendeu? E eu tenho um paladar mais salgado. Então, também não dá para ficar whey protein todo dia de manhã. Eu quero algo salgado. Então, você pode fazer algumas coisas diferentes. Você pode usar algum tipo de queijo, né? Também queijo meia cura, que eu gosto muito. Você pode, além, se você não gostar do queijo, porque ele não tem tanta proteína, mas pelo menos já é alguma coisa. Você também pode fazer alguma pastinha. Eu sempre falo, cottage com atum, passa no pão. Cottage com frango, passa no pão. Então, são coisas que a gente pode fazer com proteína, né? E a gente pode colocar. Não precisa ser só ovo e queijo. Pode ser frango, atum, carne moída. Isso é um hábito. Você tem que criar hábitos novos. Então, você pode fazer uma crepioca. Tem várias coisas, dependendo de cada paladar, entendeu? Você pode fazer várias coisas. Eu aprendi a fazer agora uma torradinha de frango... frango, ovo, acho que é frango. Pode fazer pão proteico, né? E maisena, eu não sei. Não, acho que não. É só frango, sal, tempero e ovo. Claro, alguma coisa assim. Deve ficar e aí gostoso. fica torradinho, fica bom demais. Outro dia eu preparei e falei, nossa, isso é
Então, você pode fazer, tem várias. O ovo é muito versátil. Você também pode fazer várias receitas que vai deixar gostoso, não vai ter aquele gosto de ovo, entendeu? Que as pessoas às vezes enjoam. Né? Porque a gente não pode viver só de ovo, abacate e batata doce, né? Pelo amor de Deus. E aí dá O dica. Brasil. Ah, gente, o O Brasil. que a gente vai preparando assim? Segunda, terça, tem dicas assim de. Eu tenho, de vez em quando, assim, eu dou uma orientação nutricional, mas tem pessoas que eu sinto que precisa de mais alguma coisa. Aí eu vou dando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para ficar mais variado. Ela pode até repetir se ela quiser, se ela gostar, mas quando você separa, dá uma sensação de que está variando bastante, realmente está. E ela não enjoa, né? Porque não precisa de ovo todo dia. Acho que o Brasil é tão rico, você tem o norte, coisa, né? nordeste, com cuscuz, com aipim, batata doce. Você, aqui no centro-oeste mesmo, né? Rio de Janeiro tem o pão. No sul tem chimarrão, que o pessoal gosta. É isso aí. Então você tem tantas coisas, por que você vai usar sempre a mesma coisa? Então você pode Aipim variar. de manhã com um pouquinho de Eu gosto. manteiguinha e sal, pode? Dependendo do paciente, pode. Não dá para ser para todo mundo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente está chegando aqui no final já. Eu queria saber o seguinte: tem alguma coisa que você quer falar para quem está em casa ou mandar recado para alguém que já é seu paciente, que você acha interessante, assim, no geral, né? Eu só acho que assim, gente, a nutrição, uma amiga minha, que é até minha sócia, que divide consultório comigo, postou hoje no Instagram uma coisa muito legal. Eu fui lá curtir, bati palma, que eu adorei, é verdade. A nutrição, ela é vida. Você não vive sem nutrir. Não dá. Você nutre uma gestação, tudo depende de comida. Sem comida a gente não vive. E a comida, se você come bem, se você se alimenta bem, você previne doenças. Quando você não previne, a nutrição ajuda nos tratamentos, né? Em todos, sem exceção. Na doença renal não existe remédio para o rim, é a nutrição. O rim responde diretamente ao que você come, tanto para mais quanto para menos, né? Você tem todas as medicações que eles passam, que os nefrologistas passam, mas associado à alimentação, que aí tem que ser bem alinhada. Mas, no geral, a nutrição é vida. Nutrir é viver. E nutrir bem é viver bem. Então, isso assim, ó, é preventivo e ajuda em vários tratamentos. Em vários. Até se você quer viver mais, você vai se alimentar melhor. Né? Dentro da longevidade, a nutrição e a educação física e a atividade física são os pontos mais importantes. Aliás, eu acho que o ponto mais importante da vida das pessoas hoje é a alimentação e a atividade física. O resto é um tratamento que ajuda, mas o que se mantém é a mudança. Porque senão você não vai. E é isso, emagrecer, todo mundo emagrece. Manter que é o problema. Manter é que é o desafio. Porque é a mudança da alimentação e da atividade física. Parece que a gente fala a mesma coisa. Mudança de cultura, do que tudo. É a virada de chave, né? Parece que a gente fala isso, tá se repetindo, mas é fundamental. Cada vez mais importante, né? E por isso o psicólogo, para algumas situações ali, precisa estar junto. Porque a obesidade não é só comer, né? É o que levou a pessoa a buscar aquela comida por emoções ou por outras coisas. Então, tanto que hoje eu falei sobre isso. As pessoas não sentem fome, as pessoas comem por ansiedade, a maioria. Então, eu acho que é o recado que eu dou assim, geral, porque é o geral que a gente vê. Entendeu? Muito, muito bom. Gente, eu conversei aqui com a Cris Nutri. Olha, foi um papo sensacional. Improvisado. Vou colocar improvisar, mas assim que é bom, né? Pois ué. Eu vou colocar aqui na legenda o contato dela, porque se você quer melhorar, quer consertar alguma coisa que está de errado na sua alimentação, ela é uma pessoa muito bacana para você procurar, porque ela entende do negócio. Não é aquela moda, não. Ela está nessa já faz um tempo e ela sabe o que faz. Eu amo o que eu faço. Cris, muito obrigado por esse papo. Obrigada. Você vai voltar muito aqui, porque agora eu estou cheio de dúvida. Se você gostou ou você acha que tem alguém que precisa escutar o que a gente conversou hoje, compartilha com essa pessoa, põe no seu feed, faz o que você quiser, mas passa essa mensagem à frente, porque tem muita gente precisando escutar o que a gente falou aqui. Tá bom? Um abração. Verdade. Tchau, tchau. Tchau.